Abram as suas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo de número 8. Nós vamos olhar para o versículo 37 só agora, para estimularmos a falarmos sobre esta maravilha que é esse tema, e o mistério dele, não é? O que diz Romanos 8:37 na minha versão, que eu estou aqui com a Bíblia NVI, a Bíblia diz assim, mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, amém? Este capítulo de Romanos é um capítulo muito interessante, irmãos. O capítulo 8 de Romanos é um dos capítulos mais libertadores que nós temos assim, por conta das garantias que aparecem nesse capítulo. Uma delas é como ele nos iguala no versículo de número 26, dizendo que nós não sabemos orar. Então, tem várias receitas de oração, né? As pessoas orem assim, orem assado, mas na verdade, a opinião que o apóstolo Paulo tem sobre os temas que acontecem aqui, os ensinos que tem nesse capítulo, ele fala assim, nós não sabemos orar, mas o Espírito de Deus intercede por nós. Agora, olhe a partir do versículo de número 31, um dos textos conhecidíssimos, cantados, o versículo de número 31, onde aparece, daqui para frente, vai aparecer na minha versão, 7 perguntas. São 7 perguntas para respondermos estas perguntas. Cada um respondendo essas perguntas do jeito que você pode responder. Mas quando você vai olhar para a Bíblia, você vai encontrar uma resposta só. E aí nós temos que nos igualar nessa resposta. Versículo de número 31. A primeira pergunta é: que diremos, pois, diante dessas coisas? Que coisas? É interessante que nós somos motivados pela palavra de Deus a sermos sensíveis. Deus está querendo sempre nos mostrar algo que não estamos vendo, e quando Ele nos mostra, geralmente é para sermos melhores do que éramos antes de ver o que Deus está mostrando. E aí ele continua com as suas perguntas: se Deus é por nós, quem será contra nós? 2 maneiras de responder: ninguém, ou então tudo. É interessante, irmãos, que a Bíblia está nos garantindo que nada pode estar vencendo ao Senhor quando Deus decide ser por nós, amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí vem a garantia. Por quê que nós temos essa garantia em Deus? Porque Ele deu a prova incontestável de que tudo que eu preciso, Ele já liberou para mim. E aí ele diz aqui, olhe para esse texto maravilhoso: aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Amém, igreja? Todas as coisas. Que coisas é essa, irmãos? Todas as coisas que eu preciso. Tem um ensino no Salmo de número 23, trazido recentemente pelos intérpretes da Bíblia, que diz assim, o Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta. Diferente da tradição antiga, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa também serve, mas assim, de nada eu sentirei falta. Então, o Deus, quando você olha para esse texto aqui, e vem com o reforço máximo, da grande prova do amor de Deus para conosco, de que foi entregar a si mesmo em forma do seu Filho, então, aí a partir daí, você tem mais perguntas para responder.
E é interessante que nessas perguntas aparece a resposta de se Deus é por nós, quem será contra nós? A Bíblia diz assim: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Irmãos, acusadores, só no capítulo 12 de Apocalipse, uma das informações sobre Satanás é que ele acusa a igreja, acusa as pessoas dia e noite. Quem fará acusação contra nós? Muitas pessoas. Essa posição que Deus nos colocou no mundo, sendo chamado de luz, faz com que nós chamemos a atenção, e isso traz julgamento, traz conceito. Porém, o que a Bíblia está garantindo aqui, é que temos muitas acusações, mas nós temos alguém que nos justifica. Aí a Bíblia vai dizer, olha para o texto, que coisa maravilhosa: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Irmãos, a justificação é uma coisa muito maravilhosa assim. É isso que nós cantamos aqui: eu era o errado, mas Cristo foi lá e morreu no meu lugar. A justificação não impede que nós continuemos com os nossos erros, mas esses erros, ele não tem mais o efeito condenatório que o pecado tem na vida de todo ser humano sem Jesus. Sem Jesus, o pecado continua sendo o salário. O pecado continua produzindo um salário: a morte eterna. Mas com Jesus, nós somos justificados. Nós não nos tornamos impecáveis, nós não paramos de errar, nós não paramos de pecar, mas nós somos colocados no lugar de justo. O que é ser colocado no lugar de justo? Não é acertar todas, é você estar do lado certo. Nós somos colocados em Cristo Jesus. Aí vem Romanos, esse mesmo livro, no capítulo 5, no versículo 1, que diz assim: justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus. Nós somos justificados para estabelecer essa paz com um Deus que me justifica. Por isso que as acusações do meu acusador, que me acusa dia e noite, conforme Apocalipse 12, ou a acusação daqueles que fazem um ministério satânico na minha vida, de me acusar, ela cai por terra na proteção da justificação de Deus. Então, esta é mais uma pergunta que nós temos que responder. Aí vem: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Continue lendo. É Deus que os justifica. Quem os condenará? Quem os condenará? Quando a Bíblia fala sobre julgamento, no capítulo 7 de Mateus, ela está falando assim, quando Jesus fala assim, a ninguém julgueis, é o julgamento já acompanhado com a condenação, não é o discernimento. Quando você olha para o capítulo inteiro de Mateus 7, ele começa dizendo para não julgar, mas depois ele manda a gente se acautelar contra os falsos profetas, ele manda a gente não lançar pérola aos porcos. Aí isso aí é o discernimento. O julgamento que Jesus tira dos nossos ombros, irmãos, é o julgamento da condenação. Você julga e já condena um indivíduo pelo que ele está fazendo. Interessante isso, né? Quem os condenará? Quem poderá apresentar qualquer condenação? Aí vem o grande segredo da vida do crente. Chega, irmãos, vou repetir mais uma vez, o apóstolo Paulo repete uma expressão muito libertadora por mais de 160 vezes na Bíblia, a expressão em Cristo. Por isso que vai aparecer aqui a pessoa de Jesus Cristo,
foi Jesus quem morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus, e também intercede por nós, amém? Então lá vem o acusador te acusar, lá vem Satanás te acusar e te condenar, Cristo só entra assim na frente e fala assim, por esse aí eu morri, ele é intocável, ela é intocável. Vamos aplaudir ao Senhor por isso, gente? Quem nos separará do amor de Cristo? Outra pergunta. Aí vem as possibilidades, irmãos. Olha as possibilidades. Quem nos separará do amor de Cristo? Paulo coloca essas possibilidades. Será a tribulação? Se você não tiver em Cristo Jesus, você não consegue sentir o amor dele. Porque pensa em uma coisa que nos faz sentir esquecidos por Deus e por muitas pessoas, que é a tribulação. A tribulação pode, a angústia, ou a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, essas são as perguntas, mas são todas possibilidades. Todas possibilidades. Mas a Bíblia está afirmando que isso vai chegar no ápice do texto de hoje, para a gente entender uma expressão muito forte nesse texto. Agora, irmãos, que texto conhecidíssimo, que texto cantado, que capítulo é esse, que nós deveríamos ter ele de cor, para nos dar essas garantias, para que você não tenha dúvida nenhuma. Sabe por quê? Porque o próprio Cristo nos faz lembrar do que vai estar escrito agora, trazendo à nossa memória aquilo que está registrado na palavra de Deus, como está escrito. Muita gente não tem nem noção disso. Na verdade, nós não sabemos quantas vezes hoje isso aconteceu conosco. Olha só, como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Todos os dias. Alguns têm alguma percepção, passou algum perrengue aí, mas a maioria de nós acordamos, passamos o dia e a gente não tem noção. Eu costumo colocar no meu coração assim, algo que ministrou muito. Todas as vezes que a gente começa um dia e termina esse dia, a gente tem que fazer com muita gratidão, que foi uma declaração de Deus assim, ó, eu confiei em você. Eu confiei em você. Quando você acorda de manhã, fala, ó, Deus está me dando um voto de confiança, está me dando mais um dia. Quando você vai dormir, louve a Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu mais um dia. Mas saiba, todos os dias há um complô contra nós. A Bíblia diz aqui, ó, somos entregues, somos considerados como ovelhas destinadas para o matadouro. Essa é a parte boa, né? Destinada para o matadouro, mas como ovelha, é uma maravilha. Mas é bom olhar para essa realidade. Aí vem a expressão que eu gostaria de destacar para os irmãos. Mas em todas essas coisas somos não vencedores, irmãos, mas mais que vencedores. Por que será que tem esse superlativo aqui, ó? Um pouco, essa expressão de mais que vencedores. É porque a nossa vitória não é equacionada pelos resultados humanos. Não está ligado ao final de uma maratona. Não está ligado a você ter sido o melhor diante aos olhos dos humanos, os olhos humanos. É porque o que nos faz mais que vencedores é de que mesmo em momentos de tribulação, de angústia, de perseguição, de acusação,
Eu olho isso como uma prova de que Deus já tem garantido para mim, na pessoa de Jesus Cristo, não na minha força, não nos meus méritos, em Jesus, a vitória que me faz mais do que uma pessoa que está no primeiro lugar do pódio, muito mais. Porque quando eu olho para uma desventura da minha vida, a dor é causada, mas é seguida de uma gratidão e de um pedido ao Senhor: Senhor, me ajude a vencer essa dor, me ajude a vencer essa tribulação. E é impressionante como o tempo passa e você olha e você não tem outra realidade a constatar senão essa: Ele está me ajudando. Amém, irmãos? Ele está me fazendo mais que vencedor. Eu não morri, estou aqui vivo. As dores continuam, a angústia continua, as lembranças estão na minha cabeça, mas sobre estas coisas todas, eu não sou um vencedor, eu sou mais que vencedor, porque eu não visualizo algumas batalhas que eu perco como algo que irrecuperável. A Bíblia vai me estimular a olhar para aquilo e ver que Deus, em cima dessa derrota que todos nós enfrentamos, o Senhor está me fazendo mais que vencedor. Eu vou aprender, eu vou glorificar, eu vou querer de Deus a força necessária para suplantar isso e continuar com o meu compromisso de saber que todos os dias eu sou uma ovelha de Cristo, que estou sendo entregue à morte como uma ovelha para o matadouro. Por isso é que a Bíblia vai dizer assim: mas em todas as coisas somos mais vencedores. Aí vem o segredo, olha o segredo aí, ó, por meio de Jesus, que nos amou. É a mesma expressão, em Cristo Jesus. Gente, em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus, tudo você pode. Em Cristo Jesus, você consegue. Não é em você. Esse aqui é o grande segredo da nova aliança, firmada por Deus com a vinda de Jesus. Que nele, a minha imperfeição é deixada de lado e Cristo completa o incompleto que existe em mim. É impressionante isso, né? A gente não deveria ter dúvida disso daqui. Aí vem o que nós precisamos depois de responder essas 7 perguntas. Na verdade são 6, porque que diremos pois diante dessas coisas? É uma pergunta, mas depois vem mais. São 7 perguntas mesmo. Aí vem: pois estou convencido. Irmãos, não tenha dúvida disso. Isso é um convencimento que eu quero que o Espírito coloque no teu coração. Estou convencido. Aí vem, que nem a morte, chamada por Paulo no capítulo 15 de 1 Coríntios, de o último inimigo a ser vencido, e já foi vencido na cruz. A morte, nem a vida, aí vem, nem anjos, nem demônios, na minha versão, nem o presente, nem o porvir, ou nem o futuro, conforme está na minha Bíblia, mas a maioria das Bíblias está nem o porvir, nem quaisquer poderes, nem a altura, lembra do Salmo 139? Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criação. E aqui eu vou falar uma heresia que eu creio, muito difícil, mas vocês vão ouvir essa heresia dos meus lábios. Nem você mesmo consegue. Quando a Bíblia coloca assim, ó, nem qualquer outra criatura, ou qualquer outra criação, nem nós, a gente não consegue. A gente até tenta, mas se você está em Cristo, você pode até andar um pouco afastado,
ou afastado por um tempo, mas você volta. Você volta. Alguns voltam vibrando, mas outros voltam puxado pelo amor de Deus assim. E é interessante isso, irmãos. Não creio que isso seja uma heresia, só foi para chamar a atenção dos irmãos, mas nem qualquer outra coisa na criação será capaz de separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? É muito forte isso, e mais uma vez a expressão aparece aqui pela primeira vez, em Cristo Jesus. Pega esta verdade bíblica, dessas repetições da carta do apóstolo Paulo, mais de 160 vezes, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Quando você estiver lendo e aparecer a expressão em Cristo Jesus, presta atenção em volta. Em Cristo Jesus nós somos santos. Em Cristo Jesus nós somos perfeitos. Em Cristo Jesus nós somos justificados. E foi em Cristo Jesus que Paulo falou aquela coisa que você nunca viu um pregador pregando. Eu nunca ouvi, eu nunca preguei essa mensagem, eu acho que eu nunca vou pregar. E Paulo teve coragem de chegar para a igreja e falar assim: sede meus imitadores. Que audácia! Mas em Cristo Jesus, a gente pode ter essa audácia e chegar para a pessoa: olha, sede meu imitador e tenha Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Porque em Cristo Jesus a gente termina estas expressões de Deus. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.